Bom dia, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Deus, para Te adorar, para Te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por todos os Teus feitos, ó Deus. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, as Tuas misericórdias que têm nos alcançado, ó Deus. Oh, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Por isso estamos aqui para Te agradecer, Pai querido. Oh, Deus vive e poderoso, Tu és bem-vindo aqui, ó Deus. Realiza o Teu mover, o Teu agir no nosso meio nesta manhã, ó Deus. Nos renova, nos restaura, nos encha de Ti, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Pai querido. Oh, Deus vive e poderoso, nos dá um culto abençoado nesta manhã. Abençoa cada um que nos ouve, que está no seu lar. Abençoa cada família, Deus. Nos encha de Ti, ó Pai querido. Oh, Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus. É o que eu te peço e já me faço agradecida. Glória a Deus. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, queremos estar em Tua presença, Senhor. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance.
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia, que a nossa vida seja a tua vida, Jesus. Oh, Deus, nos ajuda, ó Deus, a estar no centro da tua vontade, ó Deus. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Na, 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 na. Na, 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 na. Declare, quero te amar. Oh, aleluia. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Salmo 149, versículo 6 vai dizer: que esteja na sua garganta os altos louvores, que em suas mãos a espada que é a palavra do Senhor. Que em todo momento, em todo tempo, nós devemos ter prioridade, estar adorando ao nome do Senhor, através da nossa vida principalmente. Que em todo tempo, em todo momento que nós devemos estar priorizando a palavra do Senhor, porque ela nos orienta, ela nos dá o norte, ela é tudo para nós. Aleluia. Quantos glorificam o nome do Senhor nessa manhã? Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mais uma vez, vamos declarar o meu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
entre Aleluia. milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Oh, aleluia, queremos te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Oh, quão lindo esse nome é, aleluia. Nome poderoso. Oh, glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, aleluia. O céu para buscar-nos veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, Nada vai nos separar. nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Oh, quão maravilhoso. Jesus. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste.
venceste, O véu. o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, Proclama a tua glória. proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivestais. És Levante tuas invencível, mãos. és invencível, Inigualável. inigualável, Hoje para sempre. hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Glória a Deus, declare isso. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Temos a oportunidade em nome de Jesus. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Podem tomar os vossos assentos. Mais uma semana na casa do Senhor e glorificamos a Deus. Eu tive uma semana extremamente edificante, mas cada um com a sua realidade, com a sua história. E aquilo que nós vivenciamos lá fora, a gente traz para a igreja, porque é aqui dentro que a gente é curado, é aqui dentro que somos transformados, é aqui dentro que nossa história é mudada, é aqui dentro que Deus, velando pelas suas sacras escrituras, Ele muda o nosso futuro, ainda que para tanto Ele nos obrigue e nos conduza a olhar para o nosso passado, a olhar para os nossos erros, para a nossa história, para os nossos acertos. Então, bom dia a todos. Tiveram uma boa semana? Amém? Bom dia a todos que nos assistem em seus lares. Apenas esclarecendo, o nosso amado pastor Gama, Luciana e Mateus e Débora estão de férias, assim como na semana passada. São apenas 2 semanas de férias. Eu confesso que pelo tanto de trabalho que eles têm à frente desse ministério, à frente dessa igreja, como anjo dessa igreja, como uma estrela nas mãos do Senhor, porque a Bíblia nos ensina dessa forma, que o pastor é uma estrela nas mãos do Senhor. Não é assim que Apocalipse capítulo 1 e no início do capítulo 2, a revelação nos explica que Deus levanta pastores, e essas são estrelas, essas estrelas que, da visão de João, eram os pastores, e esses pastores estão nas mãos do Senhor. Mas o tanto que eles têm trabalhado para Cristo, mas como é que se representa o trabalho de um homem para Cristo? É trabalhando em favor da sua igreja. Quando nós trabalhamos em favor da igreja, nós estamos trabalhando para Cristo. Então, pela quantidade, pelo volume assustador de trabalho que eles têm à frente desse ministério, eu concederia a eles pelo menos 6 meses de férias por ano. Mas eu estou à frente da igreja há 2 semanas e já não aguento mais, queridos.
Então eu estou clamando ao Senhor, Senhor, acelera a volta do nosso pastor. Eu estava falando ali fora, um missionário vem aqui e prega uma palavra linda, num domingo, um pastor de fora, e é uma palavra que impacta a igreja. E isso é tremendo, é enriquecedor para a igreja. Maravilha, queridos. Não é problema, isso não é problema algum, muito pelo contrário. Né? Mas o missionário ele prega uma vez por mês, 2 vezes por mês. É mais fácil assim. Ele vai preparar uma palavra com mais afinco. Ele tem mais tempo de oração para conversar com o Senhor acerca daquela palavra revelada. Ele tem mais tempo de estudo. Ele não fica fazendo gabinete toda hora, ele não tem que gerir as questões administrativas da igreja, ele não tem... E tudo isso é importante, tudo isso é essencial. Tudo isso. Essas questões adjacentes são importantes. Então, vamos orar juntos agora nesse momento, pedindo para que o Senhor devolva ao nosso pastor o mais rápido possível. É só para esclarecer que o nosso pastor está de férias, mas domingo que vem ele estará conosco novamente. Amém? Graças a Deus. Diácono Renan, futuro pastor dessa igreja também. Amém? Nós temos muitos pastores nessa igreja, queridos. Nós temos muitos pastores nessa igreja. Eu falei que eu tive uma semana rica, abençoada. Domingo eu estava aqui, domingo passado, de manhã e à noite. E fui muito abençoado, tanto na manhã quanto à noite. Na segunda-feira eu estava na casa do Senhor e fui muito abençoado. Na quarta-feira eu ministrei a palavra aqui e fui muito abençoado. Na quinta-feira eu estava na casa do Senhor, na igreja Nova Vida da Freguesia, e fui muitíssimo abençoado pela palavra pregada pela pastora Aninha. Cadê a Aninha? Palavra do céu. Sexta-feira eu estava aqui no culto de oração e hoje na Escola Bíblica Dominical eu falei que é uma igreja madura. É uma igreja que tem a mesma quantidade de membros no culto de domingo da manhã, na Escola Bíblica Dominical e no culto de oração. No culto de oração, queridos, na sexta-feira foi tremendo, riquíssimo. Fora os obreiros da casa do Senhor, nós tivemos 3 convidados. Nenhum membro. Decano, diácono, futuro pastor dessa igreja, Deus muito te abençoe, como tem abençoado as nossas vidas através da sua. Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê glória a Deus. Não há lugar melhor no mundo para estarmos, senão aqui, em comunhão, em família e, acima de tudo, na presença de Deus, nesse local tão especial. Amém? Meus amados, nessa manhã eu quero falar sobre algo muito que tem se tornado cada vez mais latente, especialmente no momento em que vivemos, no momento de crise, no momento conturbado, no momento de dificuldade. Eu quero pregar sobre algumas pessoas, alguns homens e mulheres que tipificam nós, que tiveram dificuldade em dado momento das suas vidas de enxergar Jesus, ou criaram barreiras na sua vida para enxergar Jesus. Porque quando olhamos para um momento como vivemos, é difícil enxergar Jesus. Sem demagogia, sem crente perfeito, sem capa de espiritualidade. Enxergar Jesus no meio de um luto, enxergar Jesus no meio de uma doença, de um Covid, de uma crise, de um desemprego, é difícil ou não é? Enxergar Jesus no meio de um milagre é fácil. Enxergar Jesus no meio de uma bênção, enxergar Jesus no meio de uma tranquilidade é fácil. É fácil. Mas é difícil enxergar Jesus na crise. Mas é difícil enxergar Jesus quando as coisas não acontecem, não sucedem como nós gostaríamos ou esperaríamos. E eu quero citar grandes homens e mulheres de Deus
que passaram por momentos da sua vida que tiveram dificuldade de enxergar Jesus, que criaram barreiras, verdadeiras barreiras. E essas barreiras fizeram com que não o enxergassem. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós declaramos, não estou conseguindo enxergar Jesus. E muitas vezes a razão disso é porque nós criamos barreiras. E essas barreiras acabam nos impedindo ou nos dificultando de enxergar Jesus. Eu quero te convidar a que abra no Evangelho segundo Lucas. Vamos falar primeiro, vamos passear bastante nas Escrituras. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13, palavra muito conhecida. E sobre a temática de enxergar Jesus, eu sei que eu sou repetitivo nesse prefácio, mas o Evangelho segundo Lucas me encanta, porque Lucas não caminhou com Cristo. Lucas não esteve frente a frente com ele, não caminhou, não esteve ao seu lado. Só que o relato da vida de Cristo, da história, é diametralmente semelhante daqueles que caminharam. E isso nos traz uma resposta, uma certeza de que eu não preciso ter vivido no tempo de Jesus, ao lado de Jesus, para ter as mesmas experiências de quem viveu. Lucas nos mostra isso de maneira cristalina, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, e se você achou o versículo de número 13, queira, por gentileza, se colocar de pé para a leitura facial. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, 2 discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que nós cremos, nós declaramos, nós compreendemos que tem o poder de mudar as nossas vidas, de transformar a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós clamamos pela Tua presença mais e mais marcante nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua unção, mais e mais nas nossas vidas. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti. Deus, nós declaramos que somos dependentes de Ti. E, Senhor, nessa dependência nós pedimos, Pai, encarecidamente, fala conosco. Deus, leva a nossa mente cativa, tira toda a escama dos olhos, tira todo o tampão dos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz, queremos contemplar a Tua face, queremos sentir a Tua presença. Senhor, necessitamos de Ti. Então, Pai, nessa manhã fala conosco, nessa manhã move o Seu sobrenatural em nosso favor, trazendo cura, direção, libertação, renovo, refrigério, transformação. Pai, declaramos, queremos Te enxergar. Derruba toda a barreira que colocamos para Te enxergar. Derruba toda a barreira que tem nos impedido de contemplar, Deus, a Tua plenitude nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te pedimos. E eu Te peço em especial, me usa, Senhor, conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, a palavra prefacialmente lida vai nos trazer algo muito emblemático. O versículo 16 vai falar, o versículo 13 começa a contar 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, ou seja, cerca de 60 estádios, ou seja, 12 quilômetros em direção oposta a Jerusalém. Qual era esse tempo? Jesus havia sido morto e ressuscitado. Era um momento extremamente conturbado para um homem e uma mulher de Deus. A morte de Jesus, curiosamente, trouxe para muitos, por mais que fosse uma profecia, por mais que fosse algo claro, por mais que fosse algo que Jesus, vamos falar mais à frente sobre isso, que Jesus havia tanto anunciado, a morte de Jesus trouxe um impacto, inclusive na fé, de muitos dos seus discípulos. Muitos começaram a questionar, muitos começaram a desanimar, e esses discípulos começam a ir numa direção oposta, a ir para Emaús,
uma terra com águas termais, um local mais afastado. Eles não queriam estar em Jerusalém. Ali seria o pior lugar para um crente estar. Ali seria um lugar extremamente complicado. E eles começam a ir em direção contrária. E nesse momento eles têm um encontro com Cristo. Jesus aparece para eles. E aí o versículo 16 vai falar que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Mas por quê? Por que os olhos desses homens estavam como impedidos de reconhecer a Jesus? Talvez você possa falar aqui sobre um aspecto teológico de que, não, Jesus havia morrido, ressuscitado, então o corpo dele já estava glorificado, já estava modificado, transformado, e numa primeira análise eles não conseguiram identificar a Jesus. Só que aqui a palavra fala como que impedidos de reconhecer. Ou seja, algo impedia, algo bloqueava. Uma barreira havia, independente de circunstâncias ou não, uma barreira havia que fez com que eles não enxergassem Jesus e Jesus estava com eles. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes não conseguimos enxergar Jesus. Muitas vezes passamos por um momento de crise, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, de tempestade, e não conseguimos enxergar Jesus. Mas tenha certeza que Jesus está, esteve e nunca deixará de estar ao seu lado. Por mais que os seus olhos não contemplem, por mais que os seus olhos estejam como impedidos de contemplar Jesus, está ao seu lado. E Jesus estava ao lado daqueles discípulos. Mas a pergunta importante, a pergunta fundamental é por que os olhos desses homens estavam como que impedidos de ver Jesus? Vamos avançar, versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus, de uma maneira muito sutil, pergunta: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Preste atenção, que era o quê? Varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Para aqui. Como é que esses discípulos descrevem Jesus? Como varão profeta, poderoso em obras e palavras. Discípulos. Não estou falando de pessoas que ouviram falar de Jesus. Estou falando de discípulos. Qual a resposta deles? Não é o Filho de Deus. Não é o próprio Deus. Não se refere a Jesus como Messias. Se refere a Jesus como um profeta. Poderoso em obras, em palavras, mas profeta. Não afirmam que Jesus era Deus. Erram de uma maneira gravíssima, contundente, sobre a natureza, sobre quem Jesus era. Mas por quê? Mas por que eles afirmam isso? Mas por que será que esses homens que eram discípulos agora tratam Jesus como profeta, como grande em obras? Aqui você precisa entender algo. Jesus, antes de morrer, antes de Jesus ter aquele momento com seus discípulos, depois ser preso, condenado, crucificado, Jesus ele faz um grande milagre. Quando Lázaro morre, e Jesus chega, ele já está morto. A partir do 4º dia, Jesus coloca Lázaro de volta à vida. Ele leva para o povo judeu uma prova irrefutável de que ele era Deus. Porque para a cultura, para aquele povo, um homem de Deus, um profeta, um grande profeta, poderia ressuscitar um morto até o 3º dia. Por quê? Para eles a alma permanece no corpo até o 3º dia da morte. A partir do 4º dia, só o próprio Deus. Jesus dá uma prova irrefutável para aquele povo. E aí,
quando Jesus passa aquela entrada triunfal, uma quantidade enorme de pessoas gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. As pessoas começam a ficar alvoroçadas com Jesus. É o Messias, ele ressuscitou um morto no quarto dia. Uma grande multidão começa a declarar: Jesus morreria, que seria crucificado. Por mais que as Escrituras já nos apontassem, a profecia de Isaías, tantos outros, esses discípulos desanimam. E você quer ver como esse é exatamente o motivo? Vamos ver versículos de número 20. Como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Para quê? Veja que é exatamente o motivo. Eles tinham uma expectativa, a expectativa se frustrou, e eles que eram discípulos, criaram uma barreira. A fé começa a esmorecer. A fé começa a esfriar. E conosco não é diferente. Muitas vezes esperamos algo de Deus, queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Queremos que as coisas aconteçam da maneira que nós projetamos, nós desenhamos. Se estamos enfermos, queremos ser curados no mesmo dia. Se estamos desempregados, queremos que Deus abra uma porta melhor no dia seguinte. Se estamos diante de uma tempestade, murmuramos perguntando onde está o Senhor. Na nossa vida não é diferente. Quando criamos expectativas sobre o agir de Deus, e essas expectativas não se cumprem, criamos barreiras. E essas barreiras começam a fazer com que a gente não enxergue Jesus, mesmo ele estando na nossa frente. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Começa a refletir sobre a sua vida. Quais decepções? Quais frustrações? Quais expectativas quebradas criaram ou têm criado barreiras na sua vida para você enxergar a Jesus? Para você enxergar a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Esses homens não enxergaram a Jesus do lado deles. E aí, passado aquela circunstância, depois leia na sua casa, no momento de comunhão, no momento que eles estão ali, no partir do pão, eles reconhecem a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, barreiras criadas. A primeira barreira que eu quero falar nessa manhã é sobre essa: frustrações, decepções, expectativas frustradas em relação ao que você achava que Deus deveria fazer na sua vida, ou ter feito, ou a forma que Ele deveria ter se apresentado a você. Primeira barreira que criamos e nos atrapalha na nossa comunhão com Jesus. Eu quero falar sobre uma segunda barreira. Eu quero falar sobre uma mulher que, meus amados, essa é tão emblemática quanto o caso desses discípulos. Tão emblemático, ou até mais emblemático. Porque era uma mulher que seguia Jesus. Uma mulher que teve uma experiência com Jesus tremenda. Uma mulher que esteve com Jesus no momento da sua crucificação. Uma mulher que não largou lá Jesus, esteve ao lado dele sendo fiel. Só que algo acontece e ela também tem dificuldade em enxergar Jesus. Avance comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 11. Quero falar sobre Maria Madalena e uma experiência que ela teve nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, nessas mesmas circunstâncias. Versículo de número 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras?
Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Para aqui. Maria Madalena estava ao lado de Jesus, que não abandonou Jesus no momento mais difícil, preocupada com o corpo de Jesus. Ela chega no túmulo, vê 2 anjos, já tem uma experiência sobrenatural. E não desfruta da experiência. E não percebe o sobrenatural naquele lugar. Que ali havia, antes de Jesus aparecer, 2 sobrenaturais. A presença dos anjos e o corpo de Jesus não estar mais lá. Eram 2 experiências sobrenaturais. Só que ela não consegue desfrutar. Só que ela não consegue perceber. Só que ela não consegue enxergar o sobrenatural movendo. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes não conseguimos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, mesmo estando na nossa cara. Muitas vezes estamos orando, e Deus está movendo o sobrenatural em nosso favor, e a gente tem o despautério de dizer: Senhor, por que nada acontece? Mas, meu amado, o mundo sobrenatural está se movendo. A tua oração, mesmo que você não veja, move o sobrenatural. A tua fé, a tua perseverança, a tua busca, o teu choro, o teu pranto, move o sobrenatural, mesmo que você não veja. Ela não viu o sobrenatural na face, na cara dela. 2 anjos. 2 anjos. O que tem te impedido de ver o sobrenatural de Deus? Será que quando você ontem perguntou a Deus, Deus, por que nada acontece? Será que nada está acontecendo mesmo? Será? Não é porque você não vê que não está acontecendo. Deus está trabalhando a todo tempo em favor da sua igreja, em favor das nossas vidas. O problema é que nós não enxergamos. O problema é que temos dificuldade de desfrutar das experiências que Deus permite, que Deus nos dá, que Deus nos presenteia. Quantas experiências Deus já permitiu nas nossas vidas que nós não tivemos a capacidade espiritual de compreender ou de vivenciar. Maria Madalena. E o mais curioso é que Jesus chega e aí fala de novo que ela não reconhece Jesus como aqueles discípulos. E ela acha que é o jardineiro. Ela se porta a Jesus como se ele fosse o jardineiro. E ainda quase brigando com ele, né? Onde é que você botou o corpo? Se foi você que tirou o corpo, eu quero ele, eu vou levar. Ainda briga com Jesus. Quantas vezes a gente briga com Jesus? Nas nossas orações, nas nossas murmurações. Quantas vezes a gente briga com Jesus e fala: você não vai fazer nada, você vai ficar alheio à minha dor, você vai ficar alheio ao que eu estou vivendo. Quantas vezes nós brigamos com Deus? Quantas vezes? Mas Deus não está alheio à nossa dor. Mas Deus não está alheio aos nossos problemas. Deus não está alheio às nossas lágrimas. Jesus estava ali. Só que Maria Madalena não consegue enxergar Jesus. Por quê? E aí a pergunta de $1 milhão. Por quê? Quem me responde? O missionário vai pagar um rodízio. Por quê? Porque o foco dela estava no lugar errado.
o foco dela, naquele momento, era o corpo. O corpo morto. O corpo sem vida. O foco de Maria não era em Jesus. Era no corpo. E muitas vezes, o nosso foco errado, o nosso foco equivocado, nos impede de vermos Jesus. Qual o seu foco? Qual tem sido o foco da sua vida? Onde você tem depositado o seu foco? Meu amado, nosso foco primaz, nosso foco mais importante, o foco das nossas vidas tem que ser Jesus. Temos sim que trabalhar, temos sim que ter foco em melhorar as nossas vidas, temos sim que ter foco em buscar uma melhora para as nossas famílias, em estudar, em nos capacitar, em ter momentos de prazer, viagens. A gente tem que ter sim diversas metas e objetivos na nossa vida, isso é lícito. É lícito eu desejar tudo aquilo que for lícito, tudo aquilo que não for contrário à palavra de Deus. Eu almejar, eu buscar, eu colocar como meta na minha vida, é lícito. O problema é quando o nosso foco sai de Jesus. O foco daquela mulher estava no corpo, morto, sepultado, enquanto Jesus estava ali, querendo se revelar novamente para ela. Enquanto seu foco não estiver em Jesus, muitas vezes Jesus vai estar ao seu lado, louco, ansioso, ávido, por se revelar mais e mais para você, te dar mais experiências, mas se o seu foco não estiver nele, pode aparecer 2 anjos na sua frente. Um milagre pode estar na sua frente, que você não vai desfrutar, que você não vai perceber, que você não vai contemplar. Onde está o foco da sua vida? Onde você tem focado? Meu amado, foque em Jesus. Foque em Jesus. Em primeiro lugar, foque em Jesus nas suas vidas. Esteja sensível à brisa suave, que muitas vezes a experiência que tanto almejamos como um terremoto está na brisa suave. Ontem eu vi umas 6 pequenas pregações no Instagram, cortes de pregações, às vezes eu gosto de ouvir. Deixei lá passando e vi o testemunho de um cantor conhecido, e eu achei extremamente pertinente com a mensagem que Deus já havia colocado no meu coração, que ele fala que ele começa a esfriar, apostatar estando dentro da igreja. E aí começam a parar os convites para louvar, para ir nas igrejas, ele começa a se ver numa dificuldade enorme, e ele, obrigado pelas circunstâncias, porque muitas vezes Deus nos leva ao deserto para termos um encontro com Ele, e muitas vezes isso acontece por nossa causa. E aí ele senta no quarto, ele diz que ele tranca a porta do quarto, bota uma cadeira, senta numa cadeira, bota uma cadeira na frente dele, e fala: Deus, se Tu és Deus mesmo na minha vida, se o Senhor realmente é real, se o Senhor realmente me ama, senta aqui nessa cadeira, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero te ver, eu quero te sentir, eu quero te tocar, fala comigo. E ele esperando a cadeira mexer, alguma coisa acontecer. E sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Era contrário. Na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina aquele bando de homem, aquele bando de macho naquele barco gritando com medo de fantasma. Misericórdia, né? Aqui a sutileza começa quando no início, no texto, no versículo número 22, perceba. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus dá uma ordem aos discípulos. Obriga, compeliu, foi algo imperativo. Entra no barco e passa para o outro lado. Só que Jesus não entra no barco.
Jesus vai para o monte orar sozinho. E o que acontece na travessia? Tempestade, problema. E o mar começa a chicotear o barco. E eu fico imaginando aqueles discípulos pensando, peraí, só pode ser brincadeira, né? Jesus manda a gente atravessar, conjecturando. Talvez se eu estivesse no barco, eu teria sido o primeiro a falar. Jesus manda a gente entrar. Preste atenção aqui, meus amados. Jesus manda eu entrar no barco e atravessar. De repente vem uma tempestade, Jesus não entrou no barco. E eu enfrento uma tempestade. Quantas vezes nós nos questionamos, peraí, eu estou seguindo exatamente o que Jesus mandou. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas vem a tempestade. E a tempestade chega. E a tempestade dá medo, temor. É muito complicado quando nós fazemos a vontade de Deus e a resposta e a consequência é uma tempestade. Porque a gente acha que eu não sou servo de Deus, que não, isso vai acontecer. Meus amados, no mundo vamos ter aflições. E experiências como essa são para edificar a nossa fé. Muitas vezes tempestades que Deus coloca na nossa vida para forjar o nosso caráter como homem e mulher de Deus, para nos preparar, para nos dar experiência. Como é que eu vou testemunhar o amor de Deus? Como é que eu vou testemunhar o milagre de Deus se eu não tenho experiências com Deus? Se eu não vir o sobrenatural movendo. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por intempéries, por tempestades. Porque através dela, nós temos experiências com Ele que mudam as nossas vidas. E 2, porque através dessas experiências, vidas são alcançadas. Muitas vezes a tempestade é para nos forjar, é para nos capacitar, é para nos usar como testemunha. Eu quero te falar algo da parte de Deus nessa manhã. Jesus está aqui. Jesus está na sua casa, você que nos assiste. Jesus está aqui, Jesus está aí. Nessa manhã Deus te convida a quebrar toda a barreira. Nessa manhã Deus te convida a quebrar, despedaçar toda a barreira que tem te impedido de enxergá-lo. Eu quero concluir essa mensagem. Uma expressão que o missionário vai gostar, mutatis mutandis. Ou seja, mudando o que tem que ser mudado, mudando um pouquinho, estamos falando de barreiras. E eu quero, ao contrário senso, falar de um homem, terminar essa mensagem com um homem, que tinha todas as barreiras do mundo para não enxergar Jesus, mas enxergou. E aí, quem é esse homem? Também. É um bom exemplo, mas não é. Quero te convidar a que abra comigo em Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, versículos de número 39. Já tivemos um spoiler aqui. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 9, é o momento da crucificação de Cristo. Jesus Cristo é crucificado e entre eles 2 malfeitores. Versículo de número 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quero chamar o ministério de louvor, que já se coloque aqui. Falamos de homens e mulheres de Deus que criaram barreiras
e não conseguiram enxergar Jesus. E agora estamos diante de um homem que tinha todas as barreiras. A primeira barreira que esse homem tinha era a barreira da dor, da crucificação, do momento onde ele estava, da vida dele. Esse homem não culpa Deus. Ele reconhece que ele está ali por consequência dos seus atos. E nós que somos homens e mulheres de Deus, muitas vezes colocamos a culpa em Deus pelas consequências dos nossos atos. Aquele homem tinha uma segunda barreira quase que intransponível. Jesus é chicoteado, esbatado, espancado. Pegam um caniço de cana, cravam-lhe uma coroa de espinhos. Isaías vai falar que não havia beleza alguma nele. Jesus estava desfigurado, desfacetado, irreconhecível, sem glória, sem majestade, aparente, sem milagre. Um rosto deformado. Para um homem que não conviveu com Jesus, para um homem que não recebeu os ensinamentos de Jesus, para um homem que não caminhou com Cristo, olhar para Jesus sem glória aparente, humilhado, esbofeteado, desfacelado, prestes a morrer, talvez sem ter a compreensão que aquilo era um propósito já constituído por Deus, sem entender que aquilo teria que acontecer para que se cumprissem as Escrituras, o propósito de Deus. Aquele homem talvez seja, na história de toda a humanidade, aquele que tinha menos elementos ao redor, no seu psique, na sua vida, no seu pensamento, para olhar para Jesus e reconhecer Ele como Deus. Jesus na cruz, desfigurado, sem beleza alguma, sem glória, sem majestade, escarnecido. E aquele homem olha, enxerga Jesus e entrega a sua vida a Ele. Barreiras. Barreiras. Muitas vezes colocamos barreiras que nos impedem de enxergar Jesus. E muitas vezes barreiras são colocadas que não são capazes de nos afastar, de nos impedir de enxergar Jesus. Quem você é? Quais barreiras você tem colocado? Eu quero te convidar a que se coloque de pé nessa manhã. Jesus te trouxe aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus está te fazendo ouvir essa mensagem, ao vivo ou não, com um propósito. Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu desespero de orar e parecer que nada acontece. De orar e parecer que Jesus está alheio ou Jesus não está fazendo nada. Mas você veio aqui nessa manhã porque Deus te ama. Porque Deus nunca saiu do teu lado. Porque Jesus está ao seu lado. Então é manhã de você começar a derrubar essa barreira. Então é manhã de você começar a derrubar essas barreiras. Seja como aquele malfeitor. Em meio a todo o cenário adverso. Em meio a toda circunstância adversa. Olha, abre os teus olhos espirituais. Tira a escama dos teus olhos. E contempla Jesus, porque Ele está aqui. Jesus está aqui. Então quero te convidar nessa manhã. Comece a clamar. Comece a adorar. Dê o seu melhor louvor nessa manhã. Dê a sua melhor adoração nessa manhã. Comece a quebrar essa barreira. Comece a declarar a barreira. Cai agora em nome de Jesus.
Eu não aceito mais o medo dominar a minha vida. Eu não aceito mais a tristeza dominar a minha vida. Eu não aceito mais a depressão dominar a minha vida. Eu não aceito mais as circunstâncias ditarem a minha vida. Porque a minha vida é regida pelo Senhor. Começa a clamar, começa a declarar, começa a adorar nessa manhã. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus. E Ele te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser. Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras, Não há para aquele revestido do poder. Jesus nessa manhã está aqui, Ele está Que aí. vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras Não há barreira. para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nessa manhã, como a tua igreja, declaramos que não há mais barreiras. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus: cai por terra agora toda barreira posta, toda barreira levantada que tem nos impedido de te contemplar, de te ver, de prosseguir rumo ao alvo, a soberana vocação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã te pedir perdão pelos nossos pecados, que muitas vezes são uma barreira tão rígida, tão forte. Queremos te pedir o perdão. Queremos te pedir perdão, Deus, por todas as murmurações, por todas as vezes que o nosso foco estava errado, por todas as vezes, Deus, que o Senhor estava ao nosso lado e nós não enxergamos, por todas as vezes, Deus, que o Senhor estava movendo sobrenatural em nosso favor, que o Senhor mandou 2 anjos para nos visitar e fomos incapazes de contemplar o seu mover. Queremos clamar nessa manhã, Deus. Vem sobre nós. Nos enche do teu Espírito Santo. Tira toda a barreira no mundo espiritual. Tira toda a trave dos olhos, toda a escama dos olhos. Permita que nós consigamos enxergar, vislumbrar, identificar o teu agir, a tua presença nas nossas vidas. Não queremos perder uma única oportunidade, um único momento, um único sinal, um único mover, um único... Deus, queremos contemplar, queremos desfrutar 100%, não 99%, mas 100%, daquilo que tu tens guardado preciosamente para nós. Que nessa manhã, Paizinho, que teu Espírito Santo venha agora tocar nessa vida, trazendo um renovo, um refrigério, tirando o medo, tirando a dor, tirando a tristeza, tirando as frustrações, tirando as perspectivas não atendidas.
tirando tudo aquilo que se colocou como uma barreira. Lança fora todo medo, todo desânimo, toda dor. E faz algo novo nas nossas vidas. Move o sobrenatural em nosso favor. E que nós não nos impidamos de contemplar esse sobrenatural nas nossas vidas. A igreja toda de olhos fechados, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Para você que está aqui e para você que está ouvindo essa mensagem através das nossas redes sociais, ao vivo ou não, uma das maiores barreiras que podemos ter para não enxergarmos Jesus na nossa vida é ainda não tê-lo reconhecido como nosso único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus nos ensina que se com a nossa condição, se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração reconhecermos Jesus, seremos salvos. Existe uma condição. Se você ainda não reconheceu, se a sua boca ainda não declarou, essa é uma barreira que precisa ser quebrada. Mas essa talvez seja a única barreira que Deus não despedaça por si só. O martelo, a ferramenta ele já deu, que foi a Jesus na cruz. Mas a escolha de derrubar essa barreira é nossa. Deus não nos obriga. Deus nos oportuniza. E talvez você já tenha feito essa oração. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus. Só que tantas barreiras foram criadas. Dor, medo, desespero, frustração, tempestade, decepção. E essas barreiras te afastaram de Jesus. E você entende que Deus te chamou nessa manhã, como aquele filho amado, aquele filho pródigo, a voltar para os caminhos do Senhor. A voltar, a despedaçar todas essas barreiras e se colocar diante do altar de Deus mais uma vez. Deus te aguarda com uma aliança na mão para te realiançar, para te trazer de volta aos seus caminhos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, ou se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, ou se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vou fazer mais uma vez esse apelo. E você que está em casa, mande uma mensagem. Nós vamos entrar em contato com você. Repete a oração que será proferida nesse altar, mas entre em contato, nós queremos falar com você. Se mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor, levante sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Gostaria de chamar aqui à frente, se assim possível, nós manteremos a distância. Ou então fica aí no seu lugar, fica no seu lugar. Só repete comigo uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu te declaro nessa manhã como meu único e suficiente Salvador. Despedaça agora toda a barreira que tinha me impedido de te sentir, de te ver e de te tocar. Perdoa agora os meus pecados e me enche do teu Espírito Santo, transformando minha vida para todo sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, toma agora a tua filha nas tuas mãos. Vem agora com teu Espírito Santo, despedaçando todas essas barreiras, tirando toda dor, todo medo, toda tristeza, toda dúvida. E agora, Deus, trazendo a tua doce e santa presença, enchendo-a da ponta dos pés à cabeça. Que seja uma manhã marcante na vida da tua filha e daquele que Deus, ouvindo essa mensagem, repetiu a sua oração e entregou a sua vida a Jesus agora. E que, Pai, em nome de Jesus, o nome da tua filha que é escrito no livro da vida, jamais dele seja retirado. E que Deus mais, como ministro do teu evangelho, eu profetizo sobre a vida da tua filha, que mais nenhuma barreira seja levantada, até o dia que tu virá buscar a tua igreja, buscar a tua filha. E Deus, sobre essa profecia, sobre essa declaração, eu declaro sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada um de nós, que novas barreiras não sejam levantadas e que possamos desfrutar da plenitude da tua presença nas nossas vidas.
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo seu amor naquela cruz. Muito obrigado pelo seu amor imensurável, incompreensível. Nós te louvamos, nós te adoramos, em o santo e poderoso nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Antes de se assentar, aplauda mais uma vez bem forte ao Senhor. Que tremendo, que mensagem edificante, que mensagem transformadora. É interessante que de toda essa mensagem, como nós aprendemos, como nós somos os primeiros a criar as barreiras. Essas barreiras foram todas criadas por nós. A gente normalmente coloca a culpa no diabo, no inimigo. As barreiras foram criadas por nós. Nós mesmos inventamos essas barreiras, inventamos essas dificuldades todas. Quando Adão, o primeiro homem, pecou e criou uma barreira entre ele e Deus, não foi o diabo que o tirou do paraíso, foi Deus. Foi Deus. Mas nós criamos barreiras, certamente, nós continuamos criando barreiras, e nesse momento de dízimos e ofertas, o momento de dízimos e ofertas é uma barreira. A gente precisa quebrar essa barreira, porque a gente ouve muito a palavra do mundo, né, a palavra maledicente do mundo, e em contraponto à palavra de Deus, a gente escolhe a palavra que muitas vezes traz o afago para o nosso coração. A dízimo é coisa do Antigo Testamento. Poxa, essa palavra eu gostei. Porque é uma palavra que traz essa melhor assim. A gente, são barreiras que nós criamos. Fofoca é uma barreira, queridos. Fofoca, a palavra maledicente é uma barreira maldita no seio da igreja. E essas barreiras, o diácono nos esclareceu com muita propriedade, essas barreiras estão na igreja. As barreiras foram criadas pelos discípulos, por aqueles que seguiam Jesus. Eu não vou conseguir ler, dá licença, deixa eu só pegar o óculos, que eu abri a Bíblia e não estou enxergando absolutamente nada. Então foram barreiras criadas pela igreja. Mas olha que interessante. Primeira barreira que o diácono falou, Maria Madalena foi até o jardim do túmulo, se abaixou para entrar na tumba. Aí a tumba, do lado direito, tem o local onde ficou o corpo de Jesus, com uma parte mais alta, onde foi posto o túmulo, o corpo. Do lado esquerdo tem um espaço vago, assim, ela tem mais ou menos essa altura, assim, ó. Ela entrou, ela viu os dois anjos, um na parte mais alta, onde estaria o corpo de Jesus, e o outro no chão. Ela conversou com os anjos, depois saiu, viu Jesus do outro lado. E ela não reconheceu Jesus. Não reconheceu Jesus, mas os anjos disseram para ela o que ela estava ali procurando, quem ressuscitou. Amém? Não é isso que diz a palavra? Ela sai, ela vai até o cenáculo, ela encontra Maria, mãe de Tiago, mãe de Jesus, Joana, a outra Maria, e eles vão para o túmulo, novamente. E, novamente, eles não encontram Jesus. E aí o anjo diz, olha, se recordam daquela palavra que Jesus falou, que o mestre vos ensinou lá na Galileia, que importa que o Filho do Homem morra e seja crucificado, e então ressuscite no terceiro dia? E aí eles voltam recebendo aquela palavra, eles voltam para o cenáculo, falam com os discípulos ouvem aquela palavra. Qual era a palavra? Jesus ressuscitou. Amém? Não era essa a palavra principal? Jesus ressuscitou. O que dois daqueles discípulos disseram? Até o corpo sumiu, foi embora. E aí, aqueles dois discípulos que foram no caminho de Emaús, tudo no mesmo dia, queridos. Tudo no mesmo dia. Aqueles dois discípulos que possivelmente estavam também no cenáculo ouviram, e até o corpo sumiu. E foram embora.
Por quê? Porque ficaram com a parte maledicente da palavra. Ficaram com a parte da fofoca. Olha, Jesus morreu, até o corpo sumiu. A palavra era, Jesus ressuscitou. Até o corpo sumiu. Tanto é que quando eles estão no caminho para Emaús, eles falam assim, não, se bem que algumas mulheres falaram que Jesus ressuscitou. Eles ouviram, mas eles ficaram somente com a palavra. E aí, a palavra chegou de novo no cenáculo, e aí Jesus veio no cenáculo. Aí Jesus novamente foi assunto, e aí Tomé diz, não, Jesus apareceu. A palavra foi lembrada da profecia. Olha, importa que o Filho do Homem morra e no terceiro dia ressuscite. O que Tomé ficou com a mensagem? Só com a mensagem da morte, do corpo, não da ressurreição. Não, eu só creio, porque não creu na palavra, creu na fofoca. Salmo de número 78, é um dos salmos de Asaf, Salmo 78, verso 72. Assim diz a palavra do Senhor. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Missionário, o que essa palavra tem a ver com dízimos e ofertas? Tudo. O que Asaf está dizendo é que o nosso relacionamento com Deus começa com o coração e depois vai para as mãos. E esse é um caminho, de ida e volta. O nosso diálogo com Deus, ele vai e volta. A gente fala e Deus fala conosco. Tem um momento de falar e um momento de ouvir. Quando a gente adora a Deus, primeiro a gente adora com o coração, mas também a gente adora com as mãos. Também a gente adora com a nossa atitude, com o nosso agir diário, porque somos igreja. Mas primeiro adoramos com o coração. Primeiro adoramos com o coração. Deus, da mesma forma, quando nós o buscamos, nós buscamos primeiramente o coração de Deus. Nós buscamos primeiramente a face de Deus, a natureza de Deus, para depois buscar os seus milagres, para depois buscar o que suas mãos podem nos oferecer. Amém? Por que a oferta de Caim não foi aceita, enquanto a oferta de Abel foi aceita por Deus? Diz a palavra de Deus, Abel, o filho caçula, talvez Caim, como o primeiro primogênito, ele tenha sido muito mimado. Primeiro filho, mimado, não aceitava adversidades, não aceitava concorrência, era invejoso. Mas quando Abel, a palavra de Deus diz que Abel nasceu, e Abel era pastor de ovelhas. Um homem que trabalha sobretudo com o coração. Mas diz a palavra que Caim, enquanto isso, Caim era agricultor, um lavrador. Um homem que trabalha sobretudo com as mãos. E na hora de entregar a oferta, a Bíblia diz que Abel entregou suas primícias, daquilo que era mais valoroso. Um homem que trabalha com o coração em primeiro lugar, ele entrega o coração em primeiro lugar. O homem que trabalha com as mãos, que está na igreja em busca de cargos, ele vai entregar aquilo que ele pode entregar, que são as suas mãos, o seu trabalho. Que pode ser importante, mas é adjacente perto do Deus que a gente serve, queridos. Uma igreja tem que ter Cristo como alvo, como centro. O nosso trabalho é adjacente. Amém? Então, nesse momento de dízimos e ofertas, entenda que o que Deus vai colher de você através desse momento de dízimos e ofertas é o seu coração, e não o valor do seu envelope. O valor do seu envelope é adjacente. É importante? É. O trabalho das mãos é importante? É. Mas é adjacente. Em primeiro lugar, o coração. Amém? Nós temos envelopes em nossas poltronas. Fique bastante à vontade para ofertar com o coração nessa manhã. Se você deseja utilizar o recurso da maquininha, com cartão, hoje a gente evita de circular com dinheiro, fique bastante à vontade para fazê-lo dessa forma.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Amém. Se você já separou o seu dízimo, a sua oferta, fique de pé, levante seu envelope aos céus. Se você ainda não fez, não tenha pressa, mas fiquemos todos de pé, ainda que você não tenha um envelope em suas mãos. Vamos orar juntos como igreja e vamos consagrar a nossa oferta, os nossos dízimos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Entregamos a Ti, Deus, aquilo que as nossas mãos podem oferecer a Ti, através do nosso coração. As nossas mãos são um instrumento do nosso coração, Pai. O nosso coração deseja Te servir, Pai. E por isso as nossas mãos trabalham em favor da Tua igreja, Pai, da Tua seara, da Tua obra. Recebe o nosso coração, Deus. E, consequentemente, o Senhor também receberá os nossos dízimos e as nossas ofertas como um aroma suave se achegando às Tuas narinas. Multiplica na Tua casa, Deus. Multiplica na casa dos Teus servos. Continua abastecendo a dispensa, Deus, nesse domingo, de uma forma muito especial. Deus, traz sabedoria, Deus, traz sabedoria à Tua igreja, aos Teus servos que aqui estão, Deus, traz o sentimento de compromisso com a Tua casa, com a nossa nação, Deus, com a nossa cidade, com o nosso estado. Deus, em nome de Jesus, um domingo de cidadania, de responsabilidade, o Senhor nos chama à responsabilidade como Teus servos, Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Nossos obreiros estarão recolhendo se você tem uma oferta de amor. Se hoje é dia de você entregar o seu dízimo, eu estaria aqui à frente recebendo de suas mãos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Estamos nos momentos finais da liturgia do nosso culto. Eu vou pedir auxílio aos recursos mnemônicos do Data Show, para que nós possamos aqui lembrar dos avisos. Mas eu quero dar um aviso antes de qualquer coisa. Ao final do culto, nós teremos uma reunião com os homens do corpo diaconal, do Ministério de Louvor, aqui. Será uma palavra assim de 30 segundos. Então, os homens do corpo diaconal e do Ministério de Louvor, por favor, me esperem uma palavra muito rápida que nós faremos aqui. Culto de celebração e fé, domingo às 19 horas. Hoje eu estarei aqui com a palavra do trono do Senhor para as nossas vidas. Culto da Conquista, quarta-feira às 19h30. Não perca, culto de quarta-feira tem sido uma bênção. Reunião do Giro 180 graus, sempre todo sábado no Google Meet. Confraternização do Giro 180, no dia 12 de dezembro, às 19 horas. Vai ser no restaurante Oliva, no shopping Iguatemi. Toda a questão de higienização, de distanciamento será preservado, mas não perca essa oportunidade de estarem congregando com a igreja, a juventude da igreja. Volto a dizer aquilo que a gente já vem dizendo aqui. Se você, juventude, deseja participar e não tem como participar nesse momento,
não se preocupe, fale conosco, o diácono Renan vai suprir a sua carência, como o pastor Gama sempre faz comigo, eu faço com o diácono Renan. Próximo slide. Acabou? Amém. Vamos ficar de pé para que eu possa impetrar sobre as vossas vidas a bênção apostólica. Oração. Obrigado, Maria. Maria, intercessora. Estende seus braços assim, dessa forma. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Graças te damos, ó Pai. Vivemos uma manhã contigo, ó Deus, de liberdade no Espírito, Deus, onde o Senhor moveu, onde barreiras foram quebradas, Pai. Obrigado, ó Pai, porque quebrar as barreiras é obra tua, Pai. Nós agimos, Deus, mas sem ti nada podemos fazer, Deus. Graças a ti, Deus, graças a ti, o Senhor permitiu que barreiras fossem quebradas, Deus. Obrigado pelas armas que o Senhor nos concedeu, Pai, para que essas barreiras fossem quebradas nessa manhã, Deus. Barreiras da intimidade, barreiras do medo, barreiras do relacionamento. Graças te damos por isso, ó Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque barreiras foram quebradas também lá fora, Deus, através da coragem das pessoas que colocaram seus nomes para que essa igreja pudesse estar orando, intercedendo e clamando por cada vida que passou em frente a essa igreja e colocou seus nomes. Nesta manhã, somente nessa manhã, foram 30 pessoas, Deus, e nós oramos por cada família aqui representada. Eu tomo aqui a liberdade de ver os nomes aqui, Deus, e clamando, impondo as minhas mãos sobre esses nomes, Deus, que haja transformação nesses lares, que essas pessoas sejam alcançadas pelo mover do teu Santo Espírito. Cada sonho, cada projeto que o Senhor encontra no coração dessas pessoas, que seja um tempo de cumprimento da tua palavra sobre a vida delas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Agora, Pai, eu te peço, como ministro da tua palavra, despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E assim seja hoje, nesta manhã e para todo sempre. E todo aquele que crê no poder desta oração, diga amém e aplauda ao Senhor. Excelente domingo a todos, queridos. Deus abençoe e até mais tarde.